Boa noite, galerinha. Vamos entrando. Começou a live batepapo@.com. Beta entrou. É a Roberta, né, que fez Fake comigo. Seja bem-vinda, Beta. Vamos lá, vamos entrando aí que daqui a pouco tem um convidado que é um ator de Campo Grande. Boa noite e vamos começar. Vamos lá, hein? Mas antes de começar, eu vou fazer aqui um resumo já do que foi as lives, tá? A live batepapo@.com começou no dia 17 de abril, mês passado, de 2020. 17 de abril de 2020 foi a primeira live. E aí eu vou falar os nomes de quem já participou no mês de abril. Então a primeira foi Bárbara Jordão, segundo Jerry Cariri, terceiro Sérgio Teles, quarto Edson Pereira, quinto Joey Ribeiro, sexto Jéssica Milato, sétimo Simara Matos, oitavo Rodrigo Santos, nono Vitor Linardi, décimo Nete Cavalcante, e fechando o mês de abril, no dia 30, eu bati um papo com a Rayana Diniz. E ontem, abrindo o mês de maio, eu conversei com o mineiro Jean Bernardo, bailarino, ator e designer da cidade de Congonhas, de Minas Gerais. Você acenou. Ok, sejam bem-vindos, boa noite. Vamos começar. Então, ontem foi abrindo o mês de maio, Jean Bernardo, e hoje o Daniel Assunção. E ainda teremos Valesca Cabral amanhã. E na semana que vem, David Lima, Marcinho Fox, Eduardo Almeida, Chucy Moreira, que por sinal, hoje é o aniversário da Chucy. Então, Chucy, um beijo de feliz aniversário. Mas a Chucy vai fazer um papo comigo no dia 9 de maio. E depois Geraldo Chacon, que é um ator de Iguaba Grande, Araruama, daqui da região dos lagos. E aí tenha completado já o mês de maio todo, mas vamos por semana. Vamos lá? Vamos ver quem já tá aí, quem tá chegando. Tem que esperar o Daniel chegar para a gente começar a bater um papo com o Daniel. Vamos lá. Maria Levita foi minha aluna aqui ano passado. Doidos por poesia e livros. É uma das autoras lá da Hope, né? É uma Hopper, né? E Beta é que tá comigo. Vamos esperar o Daniel para a gente começar o bate-papo. Mas foi bacana porque aí eu fiz esse levantamento aqui como registro numa live de todos os nomes que já passaram e alguns que virão ainda. Beleza? Vamos lá, tô esperando a galera entrar e ver aqui quem já está. Não, só a Beta por enquanto. Vamos esperar o Daniel. Eita! Ai, o problema de live é que a gente tem que... Cadê o Daniel? Vamos lá, vamos lá. Cíntia Saloio.
Daniel. Daniel. Olá. Olá, Cíntia. Estou esperando aqui o Daniel. Boa noite. Boa noite também. Vamos já bater um papo com o Daniel Assunção, ator. Acabei de ver sua notificação. Obrigado. Vamos lá? Daniel Assunção tá entrando aí. Que bacana. Seja bem-vindo. Cíntia no Insta do Saideira. Você tem 2. Boa, Daniel. Tá. O Daniel acabou de entrar agora. Bom, vamos bater um papo com o Daniel Assunção, ator, diretor, escritor, leitor, estudioso de teatro. O cara é bom, ele é palhaço, ele é pai. Professor Chacon, meu amigo, ator de Araruama. Eu e Daniel estamos juntos no projeto do Saideira. Cíntia, né? Cíntia Saloio. Você e o Daniel estão juntos no projeto da Saideira. Que bacana. Seja bem-vindo aí. Bom, eu vou logo chamar o Daniel e vou logo... Oi, professor Chacon, meu amigo. Tio Canudo, Thiago Canudo, quanto tempo? Tio Canudo. Boa noite, isso. Vou chamar o Daniel aqui para a gente começar a bater nessa live de hoje, dia 2 de maio de 2020, quarentena por conta do Covid-19. Daniel Assunção. E aí, galera? Boa noite. Seja bem-vindo aí. Boa noite. Vamos bater um papo, @.com, Daniel Assunção. Legal. Daniel, já falei que você é ator, é escritor, é diretor, é palhaço, bom. pai, é filho, é tudo. É um pouquinho de tudo, né, amigo? É um Todo pouquinho de artista tudo. Todo artista é um pouquinho de tudo, né? Não tem Pois é. jeito. Amigo, servido. Aqui pode beber? Não sei, né? Pode. Só não faz muito comercial, não. Infelizmente, o Merchan, ninguém tá patrocinando a gente, sacanagem. Né? A Brahma não tá patrocinando a gente ainda, né? Não. Por enquanto, não, né? Por enquanto, não. Daqui a pouco, amigo. Falta pouco. Daqui a pouco. Alexandre Damascena, todo mundo entrando aí, sejam bem-vindos. Vamos começar agora o bate-papo com o Daniel, ator e artista da Zona Oeste, Campo Grande do Rio de Janeiro. Daniel, como tudo começou na sua vida? A sua infância e a descoberta pela arte? Amigo, começou, meio que de sangue, né? Porque meu pai, ele era escritor, né? Um poeta. Antes de falecer, ele deixou 2 livros de poesia, ao qual eu tô até com eles aqui. Ele deixou 2 livros de poesia. Tá? Esse aqui foi o primeiro, que é Meu Mundo Nosso. Tá? E esse aqui foi o outro livro que ele fez, que é Asas Crescidas. Aí tá ao contrário, né? Mas aqui é isso. Então, é ele aqui, ó. Vê se dá pra enxergar. Olha, teu pai tinha cabelão também. Ele parece mais com meu irmão. Pra quem conhece meu irmão, Matheus, ele parece mais com meu irmão. Eu pareço mais com a minha mãe, né? Mas meu pai parece mais com meu irmão. E então ele deixou esses 2 livros aí, assim, se eu quiser entender um pouco mais sobre a arte, começando pelos livros de poesia. Ele ficou de escrever o 3º livro, não sei se dá para ver aqui.
mas são 3 livros, tá vendo? Ah, sim, sim. O primeiro, segundo e terceiro. Tá aqui, ó. Asas Crescidas do primeiro, Meu Mundo Nosso, Tesouro Infinito. E minha mãe diz que o Tesouro Infinito seria a relação dele com Deus. E eu tenho alguns fragmentos de poesia, né, ao qual ele fala um pouco sobre o contato dele com Deus e tudo mais. E com esses fragmentos e colocando algumas coisas minhas, eu vou ver se eu consigo lançar em breve esse terceiro livro para dar continuidade. Entendeu? Então, assim, começou de sangue, né? E literalmente, mas assim, começando, impactando mesmo, começando, pisando no palco, foi na Lona Cultural Elza Osborne. Né? Teve uma viagem que eu fiz para Aracaju, Sergipe. Antes dessa viagem, eu estudava na escola adventista, se não me engano, na época. E aí eu pedi para minha mãe. Tá dando para me ouvir aí, meu? Tá tranquilo. Ah, legal. Porque aqui tá chovendo, eu tô em cima de um terraço e aqui a chuva bate, não sei se eu fico com retorno. A gente fica sem retorno, é estranho, né? Engraçado. Aí, voltando, né? Eu pedi pra minha mãe, antes, nessa viagem, eu pedi pra minha mãe, poxa, mãe, eu tenho aula cultural, porque acho que a única, acho que na época era 2007, 2006, 2007, eu devia ter uns 15, 16 anos. Pra mim, eu considero um pouco tarde ter entrado no teatro, mas não tem idade, né? Tem gente que entra mais cedo, com 2, 3 anos, enfim. E aí eu pedi para minha mãe simplesmente visitar a Lona e perguntar como é que era para fazer inscrição. E aí ela falou assim, tá, eu vou ver. Não deu muita importância, não. Deixou esse meio que suspense. E aí eu viajei, fiquei 2 semanas lá, era pré-carnaval, tinha o tal do pré-caju, muito bacana. Visitei com a minha família do meu pai, né, claro. Foi com a minha tia. Aí quando eu voltei de viagem, ela falou assim, ó, pode ir tal dia, sábado que vem, porque você está matriculado lá no curso de teatro. Aí eu fiquei felizão. E aí eu comecei a minha jornada no teatro com a professora Célia Santos. Entendeu? Para quem não conhece, é a professora que tinha lá na Lona Cultural. E foi com ela que eu comecei a fazer teatro. E aí logo em seguida eu conheci o Flávio Roma, Flavinho Roma, que era um dos atores lá, porque que aconteceu o seguinte, a professora logo em seguida, a Célia, ela sofreu um acidente, ela fazia trilha, né, sofreu um acidente nessa trilha, torceu a perna e não pôde ficar saindo de casa, tinha que ficar um pouco dentro de casa, porque ela estava de muleta, não sei como é que estava o esquema, e aí ela levou um ator para dar aula no lugar dela. E esse ator, que é o Flávio Roma, ele pediu para que a gente fosse lá no Arthur Azevedo, porque o Arthur Azevedo estava com um diretor novo, e na época era o Moisés Bittencourt. E aí o diretor queria chamar os artistas de Campo Grande, as pessoas de Campo Grande, para poder conhecer o teatro, porque muita gente não conhecia, eu inclusive não conhecia aquela rua ali do teatro. E aí foi lá que eu conheci o Moisés, e dali eu fiz Lona e Arthur Azevedo. Fiquei nesse paralelo, entendeu? Ah, entendi. Então você ficou nos dois ao mesmo tempo. Exato. Começou na Lona. Comecei na Lona. Foi engraçado que eu comecei fazendo a peça, curso na Lona, e aí eu fiz a peça do Arthur Azevedo primeiro do que na Lona. A primeira peça que eu fiz, acho que se não me engano foi Outubro, foi com A Missão Secreta de Tom Hilve, que é uma sátira de filmes de espionagem. Moisés tem uma peça bem engraçada que ele faz sátira com os filmes de espionagem mesmo. Tinha James Bond, aí tinha um pouquinho de ação pegando Indiana Jones, Missão Impossível. E aí eu fazia um dos personagens lá, que era o Tom Hilve. Na época o André Américo fazia o Tom Hilve, eu dividia com ele. Eram 50 atores, muita gente dentro daquele palco lá do Arthur. E aí depois eu fiz uma peça com a Célia, que foi Tempos que Não Voltam, que é uma peça tipo bem greasy, bem anos 60. Ah, bacana. Engraçado, eu e você só vamos trabalhar juntos bem depois, mas a gente tem coisa parecida. Eu também comecei meu primeiro curso na Lona Cultural Elza Osborne. Ah, que legal, cara. Foi com qual professor? Foi com a Regina Perini, que era a mulher do Ives. Eu não tive o prazer de conhecer.
Foi bem em 93, 1993. Aí, no mesmo ano, eu entrei para o grupo ETA A em Santa Cruz. Eu estreiei primeiro no ETA A, para depois fazer uma peça na Moca. Foi Que legal. parecida. Maneiro, maneiro. Legal. Agora, é bacana saber isso de você e saber que você fez os dois ao mesmo tempo. Agora, você falou já dessa peça. Mas agora eu queria que você falasse do personagem ou dos personagens Sim, marcantes que você fez na sua carreira. dois personagens marcantes. Tá, beleza. Onde Nossa, você tiver aí. Botei ou personagens ou os. Não sei. beleza. Ai, amigo, você falando dois dá nervoso que dá vontade de falar. Muito bom. Lá Mas é dois eu sem vou o i. Sem o i. Dois personagens. dois personagens, tá? Ó, eu vou nomear. Pra mim não é personagem, né? O Jack, pra mim, é uma vida, né? É um palhaço. Então não vou colocar ele como personagem, né? Vou botar ele como. Ele é uma vida, é um palhaço. Então não vou colocar ele nessa nomenclatura. Mas um personagem que eu tenho muito carinho, assim, que eu fiz, que me rendeu até um prêmio de melhor ator coadjuvante foi o Duque Salles. O Duque que eu fiz na peça do pessoal do Pipa, né? Com a direção do Hudson Dias, que o Hudson também fez o Príncipe, o Isaías fazia a Anastácia. E aí eu fazia o Duque, que era como se fosse, fazia era a graça do espetáculo, né? Claro que tinha vários outros atores que eram muito engraçados, mas o meu personagem era 100% cômico, né? Tinha as irmãs que eram malvadas e tal, então o Duque para mim foi um personagem que me rendeu o prêmio Arlequim. Que foi o Festival do Rio, que eu fico até triste que É, não tem mais, né? Não tem é. mais esse festival, né? Eu nunca participei desse festival. Ai, amigo, eu não É, escutei. eu também não participei desse. Eu também já participei desse festival. Ah, legal, cara. Eu até Olha, trouxe, ó, a tu ver, eu trouxe algumas pastinhas que eu vou lembrando, porque eu sou muito esquecido. Esse aqui foi até, ó, plaquinha do que eu participei. Tá aqui, ó, legal. Cinderela num sonho de cristal. Eu achava muito bonitinho. Só não trouxe o troféu porque tá lá guardadinho, né? Mas foi uma peça que eu fiz com o pessoal do Grupo Pipa. E falar nisso, quem tiver aí do Pipa, acho que eu vi Digão aí, ó. E aí, Digão, beleza? É, e tem muito amor e carinho com esse personagem, Duke, que o Hudson me dirigiu, foi muito bacana, então me rendeu esse prêmio lá. E o outro personagem que eu fiz, que foi um drama que eu senti muito personagem, sabe? Foi ter feito. Na verdade, assim, eu comecei a fazer drama com um personagem que chamava Vinícius, que era uma peça do Moisés, que é uma peça Que Acidente Somos Nós. É uma peça que fala sobre angústia. Eu fazia a peça junto com o personagem. Era um personagem muito com a mente muito obscura, tinha muita angústia, né? E o personagem do Moisés era um personagem muito malvado que fazia a cabeça, né, do personagem do Vinícius. E o Vinícius era um personagem muito angustiado. Então esse personagem, ele como foi muito dramático assim, e eu peguei uma semana essa peça. O personagem, o ator que fazia a peça não pôde fazer por um motivo específico, que depois lá pra frente eu soube, e aí eu peguei esse rojão e o Moisés, pô, tu consegue, cara, tu vai. Aí tu é de teatro, aí eu tive que fazer em dezembro, foi até um dia antes do meu aniversário a peça quando eu apresentei, foi lá no Teatro dos Grandes Atores, e aí eu peguei uma semana ensaiando de madrugada, porque os atores não podiam ensaiar durante o dia. Não se encontravam, não batiam os horários. Aí eu falei assim, ó, de madrugada todo mundo dorme. Então vamos ensaiar de madrugada. Aí a gente ensaiava de madrugada, a partir de meia-noite, 11 horas da noite, a gente ensaiava lá no Arthur Azevedo. Aí era eu, André Américo, Bruno Suzano, e foi um espetáculo muito maravilhoso, Renatinha também fazia.
Sandro Barçal, se não me engano, fazia também. E aí eu fazia esse personagem que se chama Vinícius. Jesus Cristo também é um personagem que eu destacaria, porque peguei muita coisa ali. Quando eu fiz Jesus Cristo também, peguei muita bagagem. Assim, eu falei, caraca, realmente a parada foi verdade. De você sentir um tremor, assim, sabe, no chão. Fiz na lama cultural, assim, sentia uma energia. Falei, nossa, aqui realmente aconteceu, gente. Não tem como dizer que isso aqui não foi real. Só fazendo que você entende. Entendeu? Ó, eu quero agradecer a todo mundo que está entrando aí agora, porque está subindo um monte de gente, né? De Cavalcante, presente. Beleza, Legal. sejam todos bem-vindos aí. A Digão, Vânia Neres, tudo bom? A beleza. mãezinha do Deus Ó, aí. vamos para a terceira pergunta. Quantos trabalhos e quais você já dirigiu? Oi, amigo, não entendi. Quantos trabalhos e Hum. quais você dirigiu? Quantos trabalhos e quais eu dirigi? Bom, eu dirigi. Só contando agora, amigo, vamos lá. Eu dirigi A Paixão de Cristo, foi a minha primeira direção. Foi muito louco, né? Eu dirigi, atuei e adaptei, né? Então, peguei essas três funções, mas dirigi A Paixão de Cristo. Aí logo em seguida veio o Aladdin musical, peguei já o musical. A terceira peça, se não me engano, foi Peter Pan, que eu fiz, Peter Pan e o Retorno do Capitão Gancho. Por incrível que pareça, eu tenho poucas direções. Ah, tá, e Rindo pra Chuchu. Rindo pra Chuchu sempre foi uma direção. Quando eu comecei a fazer com o Bruno, foi uma direção meio coletiva, né? A gente meio que se dirigia. Mas depois que eu comecei a assumindo, dando continuidade, eu peguei e comecei a dirigir mesmo. Ah, tem o Circo do Jack, foi uma peça de turma, que inclusive a Vânia participou, Marcelo participou, a galera do curso que fez comigo de palhaçaria. Então, acho que cinco peças. Se não me falha a memória, de repente se eu fiz alguma outra, eu não lembro. Beleza. E agora, como você já tocou, tem o Digão aí, a gente sabe que você já participou do grupo Pipa. Não só na peça Ah, sim, Cinderela, você claro. sempre está com a turma lá. Então você sempre está lá com a galera. Só que teve uma peça que eu acho que é o Rei Leão. E aí você deixou o seu filho recém-nascido para ser um filhote na peça. Foi, foi. Foi maravilhoso. Nossa, para mim foi Ele um tinha registro. quantos meses? Ele tinha quantos meses, seu filho? Amigo, exatamente, ele tinha meses. Ele tinha 1 mês e meio. 1 mês e meio. Por Como que você que... deixou o Por que... pessoal colocar a roupinha de leão nele e subir ele como se ele fosse o próprio Foi. personagem? Cara, foi um sonho realizado. Eu me realizei nessa cena, porque eu fiz um personagem muito bacana, né? Que é o Rafik, né? Que eu também tenho um carinho por ele. E Digão também esteve, né? Também fazendo lá, fazia o Sol, fazia um personagem muito foda. Pô, você ter um filho e você segurar na cena e levantar, fazer a cena do leãozinho, mano, foi tudo pra mim. Foi coisa maravilhosa. A gente não fez essa cena de cara, porque a gente deixou esse gostinho pro final, entendeu? Então a gente fez isso como se fosse o filho do Simba com a outra, a Nala. E aí aparece lá o leãozinho, aí eu levantava. Porque no início quem levantava era o Digão e levantava o Simba pequeno. Aí tinha essa mudança, né? Do Simba pequeno pro Simba grande. Que o Murilo fez o grande e o Rodrigo fazia o pequeno. Mas foi muito lindo. E tinha gente que falava que, não, isso é um boneco. Não, não, não é um boneco, não. Porque, por incrível que pareça, ele estava dormindo. Ele é muito pequenininho. Criança quando tem um mês, né? Um bebê que tem meses, vive muito tempo dormindo, né? Então ele ficava na coxia, né? Ficava com a mãe dele. Né, ela foi assistir, foi lá, ficava na coxia, ficava assistindo a peça real. Quando chegava pro finalzinho, eu falei, ó, chega tal cena, mãe, vó, vai lá, pede pra ir na coxia, porque vai ser o momento que eu vou pegar ele e vou levantar. Aí ela ficava na coxia, eu pegava e levantava. Aí ficava muito lindo.
Eu vi o vídeo, né? Eu vi por vídeo. E me Ah, emocionei legal. e falei assim, caraca, Daniel é louco, botou um filho para fazer teatro. E assim, Muita gente ficava assim, não, você é louco, você é louco. mas ele já foi a estrela de um espetáculo, né? Ele nem tem Já. noção, mas ele já foi Já estrela. respirou teatro sem antes falar qualquer coisa. E a gente É comemorou, olha que legal, a verdade. gente comemorou um mês de aniversário dele no palco. No mês. O Caramba, mês o primeiro mês aniversário do Arthur foi no palco do Teatro Arthur Azevedo. Aí a gente fez a camisa de um mês, né, dele, e foi lá, e aí eu ficava com a camisa do Simba, né, ele ficava com pequenininho, era bodyzinho, aí foi muito lindo. parabéns, Boa parabéns por isso. recordação. É, em breve ele estará no palco aí também. Que eu já vi Sim. que ele é, Depois ele disso, é ó, mesmo. ele já atuou depois, ele fez o Tarzan pequenininho. É Na peça mesmo? da Raíssa Xavier, eu falei, poxa, Raíssa, tu tá fazendo um Tarzan e tu não me chama pra fazer a peça. Aí eu falava assim, né? E aí, poxa, eu acho que tem uma cena muito bacana que podia colocar o Arthur pra fazer. Que é no início do filme, eu amo Tarzan, eu amo, amo. Quando eu vi que ela ia montar o Tarzan, eu falei, eu tenho que entrar nesse meio aí. Nem que eu faça a formiguinha, mas eu tenho que entrar. E aí eu fiz uma participaçãozinha no início, que aí eu falei, poxa, tem que juntar aqui. Aí meu pai era a Sonciane fazia a mãe do Tarzan, eu fazia o pai do Tarzan, e era o prólogozinho assim, do início da música, né? Da música do início, da peça do Tarzan, do filme, né? E não tinha fala, era só ação mesmo. A gente vinha da coxia, da plateia, e aí daqui a pouco a gente. Aí eu pegava. Vinha ela correndo, depois eu vinha com ele, aí mostrava as fases do Tarzan crescendo, né? E aí ele começava a andar, porque pegava ele no colo primeiro, aí depois ele botava ele para andar. Foi aí que ele começou a andar, ele tinha um ano e pouquinho. Aí ele ou dois, não lembro. Não, acho que era um ano e pouquinho. E aí ele começou a andar, eu segurando ele, entendeu? E, e aí ele. E aí vinha a onça lá, pegava a mãe, matava, aí matava o pai. Aí ela escondia o filho, né? Dentro de uma cesta. Era tudo marcadinho. Escondia o filho. É muito bacana. Muito bacana mesmo. Aí Daniel, foi olha a só. cena assim, do início, 5 minutos de cena. Daniel, tenta Fala. ficar um pouquinho preparado, porque conforme você vai se mexendo muito, aí vai dando Tá, pausas. beleza. Ok? Beleza. Mas vamos continuar. Já que falamos do teu filho, que em breve será um ator, vamos continuar aí. Como é essa experiência de ser pai e tão jovem? Porque você é novinho. Sim. E olha, e você teve ele, você tinha quantos anos? Eu tinha. Nossa, eu sou muito ruim com data. 2017? 27. Amigo, eu tenho essa cara, mas vou fazer 30 anos. Eu tenho essa cara, mas vou fazer 30 anos praticamente. Então, assim, eu tive 27. Eu ficaria. Eu acho que se eu tivesse com menos, né? Eu tivesse com lá para meus 18, 17 anos, eu ficaria muito desesperado. Muito desesperado. Mas quando com essa idade já passou dos 25, acho assim, pelo menos comigo, já meio que amadureci e eu tava sentindo falta porque eu tive eu sofri um pouquinho, né? Porque eu tive perdas, né? Tive muitas perdas de trabalho, eu vi as coisas não crescendo de trabalho e sem pessoas para você compartilhar, porque assim, quando você não tem um relacionamento, né? Você se sente um pouco solitário, então você acho que você tenta ir para os amigos e para sua família. Então assim, a minha família se resume muito minha mãe e meu irmão, porque literalmente é eu, minha mãe e meu irmão, né, em casa. Né? Se eu for para minha avó, eu tenho que pegar muita condição e a gente não tem um contato muito certo. Então, foi um momento que uma fase meio conturbada, que ele veio, acho que no momento certo, sabe? Então, assim, eu tinha terminado de um relacionamento, tava meio triste porque eu não tava fluindo o trabalho,
E aí surgiu eu comecei a trabalhar com outra área, que é a área comercial. Fui começar a trabalhar como vendedor. E aí foi que aí que tudo surgiu, entendeu? E eu já tive sonhos assim, ao longo do tempo, na minha juventude, de que como é que seria essa experiência de ser pai, né? Tipo, eu sonhava de ter um amigo, de ter um coleguinha, de ter uma criancinha, de eu ter que jogar bola. Eu via muito essa cena nos meus sonhos, de eu jogar bola, de eu ficar balançando. Então tem muita cena, tem muita coisa que acontece, nem a cena, né? Tem muita coisa que acontece comigo, com ele, quando eu levo ele no parquinho, quando eu levo ele no escorrega, essas coisas que me emociona, porque eu falo, caralho, isso aí tinha tudo no sonho, né? E tá se realizando, né? Tá muito gostoso, tá sendo muito gostoso curtir esse momento. E assim, pelas suas postagens lá no Instagram, no Face, eu vejo que vocês são muito grudados, você e ele, né? Ah, Vocês são total, muito grudados, né? Eu total. acho lindo. Eu, como sou seu amigo, eu acho lindo. Eu, caraca, os dois são um completo outro. Ah, Mas eu mudando só não para tô com ele aqui porque muita gente me perguntou, e aí, a live vai ser com o Arthur? Eu falei, vai porque eu acabo falando dele. Mas se eu tivesse com ele agora, nesse momento, nossa, ia ficar, papai, ia ficar brincando, porque ele não entende, né, gente? Ele tem 2 anos e meio, sabe que eu tô aqui conversando e tal. Mas eu falei, poxa, para ficar uma conversa bem legal e tal, aí quem tá lá com ele, por incrível que pareça, é minha mãe, né, que é a avó dele, e a minha namorada também tá lá, que tá aí assistindo a live. Tá lá assistindo a live e tá lá ele tá com ele lá. mostrando. Aqui, Arthur, papai. Hã? Ela deve estar mostrando, Arthur, aqui, papai, aqui, ó, no celular, papai te Ah, falou. que linda. Ah, minha prima acabou de entrar. Eu tô na casa da minha prima. Ah, ela falou que ele tá assistindo. Que legal. Ó, Bem, papai ama, filho. Ó, papai te ama. Amor. tio também. É, agora mudando de assunto, você tem um Sim, amigo. palhaço, que você falou que não ia falar lá, mas agora é a hora do seu palhaço. E você fez oficinas também, que é de palhaçaria, que eu coloquei aqui como clown. Você fez algumas oficinas de clown aí na Zona Sim, Oeste. sim. E como foi esse trabalho e esse palhaço, né, que você tem? Bom, nesse momento, quando eu comecei a fazer palhaçaria, eu agradeço muito. Não sei se você conhece. Ele é um. Acho que ele é de Campo Grande. Lipe de Carli. Lipe de Carli Ah, é um diretor muito bom, assim, em questão de teoria. Questão de tudo também, mas assim, coisas que eu não aprendi com outros diretores, eu aprendi com ele em relação à teoria, né? Eu aprendi muito sobre alguns diretores, né? Porque eu nunca visualizei um diretor pegar um quadro negro sabe, escrever e falar assim, ó, estuda isso aqui, ó, Antonin, Artaud, e pega essa base aqui. Então, assim, eu peguei muita técnica teatral com ele. Então a gente começou por um princípio assim, começou pela parte de drama, né, a parte dramática do teatro, e aí logo em seguida vinha um módulo de clown, né, clownesco. E aí pegava um pouco de comédia della arte. Então assim, um curso meio que pena que ele não sei se ele está dando esse curso ainda, mas ele dava esse curso lá há muito tempo no Arthur Azevedo. Eu ganhei uma bolsa, né? Eu falei, poxa, não tem condições. Aí ele foi me conceder uma bolsa, eu fiquei muito feliz. Na época tinha uma galera que participava. Eu vou falar aqui algumas pessoas que eu lembro, né? O próprio Bruno, né? Bruno Suzano, eu, Linda, a Loren Rodrigues, Linda, o Isaías, se não me engano, não sei se Isaías, mas Hudson participou. Acho que a Liliane também participou. Tinha uma galera que tinha começado e depois cada um foi para o seu canto. Mas eu comecei ali e aí ele foi o meu primeiro contato com o palhaço. E aí dali eu descobri o Jack. E dali fui só lapidando com alguns outros cursos. Aí eu fiz um workshop com o Márcio Libar, na época foi lá no Planetário da Gávea, foi lá que eu conheci
o Planetário da Gávea. Não tinha conhecido, achei aquele lugar muito bacana, muito lindo. E aí eu fiz um workshop lá. E de teoria, de técnica mesmo, foi essas duas pessoas que eu tive, né? E muito estudo, né? Estudando virtualmente, porque, querendo ou não, poucos são artistas que dão aula nessa área. O mercado é muito fechado e tudo muito caro. Às vezes é um palhaço que tem muita experiência, ele vai dar um workshop e cobra os olhos da cara. E às vezes, se você não consegue uma bolsa, fica meio complicado, entendeu? Na época eu não tinha nada fixo, ainda nada fixo, então fica meio complicado. Comecei assim, pegando com o Lip de Carly e depois fui fazendo um estudo mesmo com algumas pessoas, internet e tudo mais. E aí nasceu o Jack. E aí nasceu o Jack. Nasceu o Jack, que muita gente gosta do Jack, mais do Jack do que gosta do Daniel mesmo. Mas é muito, muito bacana. O Jack é uma criança, gente. Chiuse, tá entrando. Feliz aniversário, Chiuse. É aniversário dela Ah, que hoje. legal. Olha Parabéns! só. É, deixa eu te falar. E já que a gente falou do Cláudio, do palhaço, do Jack, quais os seus projetos após essa pandemia? Amigo, cortou, desculpa. Quais os projetos? Quais os seus projetos após a pandemia? Ah, tá, beleza. Bom, a gente estava envolvido, a gente meio que interrompeu um projeto que estava sendo feito, né, que era uma oficina gratuita, uma oficina livre. Eu falei, pô, às vezes eu fico pensando assim, poxa, aqui em Campo Grande não tem nada gratuito, né? Tudo pago. Então eu tentei bolar uma oficina e era uma oficina de teatro musical, de prática teatral musical, né? Que lá na Zona Sul costuma ter muitos, né? Muita oficina prática de teatro, de montagem musical. Então eu estava nesse processo de montagem musical, tem uma galera aí que participa, a Vânia participa, e quem estava de frente comigo é a Amanda, né? Amanda Duarte, como coreógrafa. Eu estava como diretor, né? E o Rafael Piltz, eu nunca sei o sobrenome dele, mas ele estava como preparador vocal. A gente ainda tem um projeto, a gente tem um grupo, a gente estava fazendo encontros online, mas como a gente está meio que sem rumo, né? Sem data que vai ser isso, então a gente meio que deu uma esfriada, mas a gente até montar, inclusive, na época da Páscoa, a gente ia se apresentar, a gente estava com pauta meio que pré-marcada para fazer no Arthur Azevedo. Então, a peça seria sobre Jesus Cristo Superstar. Eu cheguei até a comentar com você, né, no WhatsApp e tal, que pensei em te convidar a participar. Então, assim, a gente estava de frente com isso. Então, provavelmente a gente vai mudar o tema para poder seguir daqui para o final do ano, se der para a gente se apresentar. Mas o meu projeto estava em cima disso, e a gente tem alguns projetos, por exemplo, a Cíntia, que estava falando no início aqui da live. Eu tenho a Saideira da Comédia, né? Teatro no Bar, você participou, aí me convidaram, você me convidou, né? Lembro até hoje, né, que você me convidou lá no Teatro do Bar, no Bertube, aí logo em seguida eu falei, poxa, aí eu bolei o Saideira, aí a gente intercalava Teatro no Bar, Saideira da Comédia. E aí, a saideira já falava stand-up e tal. Então, assim, eu e a Cíntia e a Amanda, a gente tá querendo. Agora é nós três, né? Antes era o Girlan e a Tuane, só que cada um foi pro seu lado. O Girlan também virou pai, né? O Cavanha virou pai, o Girlan. E aí agora a gente está com um projeto de fazer. Isso aqui é novo, hein? Tô inédito aqui. Não falei para ninguém. A ideia é fazer um festival de humor, tá? Um festival de humor na página da Saideira. Então a gente vai pegar inscritos, vai fazer tipo um bate-papo também com algumas pessoas, mas a ideia é fazer um festival humor. Aí a gente está vendo como é que vai ser o critério
para ser uma parada direitinha, não ficar nada muito a lá qualquer coisa, né? Então a gente vai desenvolver direitinho para fazer esse festival. E eu, Amanda e Saulo também estamos criando um canal no YouTube sobre Comentarte. Comentarte. Vamos comentar sobre filmes, sobre jogos, sobre teatro, teatro musical, drama, comédia. No modo geral, a gente vai comentar, a gente vai selecionar algumas coisas e vai comentar da nossa forma, né? É isso. Beleza, parabéns. Esses projetos aí são legais. Vocês vão ter que, sobre o lance do festival, vocês vão ter que montar um editalzinho, né? Montar Isso, um edital. exatamente. Fazer um regulamento, um mini regulamento, nada muito burocrático para poder muitas pessoas participarem. Eu quero dar oportunidade a pessoas, tanto pessoas novas quanto pessoas que já trabalham, entendeu? Com isso. Mas assim, sempre pensando na oportunidade de pessoas novas, entendeu? Já a gente vai fazer assim, um sua... regulamento, mais. Ficha de inscrição, essas coisas. Pegando essa sua fala de pessoas que já trabalham há algum tempo, eu queria que você me relatasse o seu trabalho com Vilma Camarati e Ciro Galo. Falar sobre alguns trabalhos com eles, não entendi. Os trabalhos que você atuou com a Vilma Camarati, nossa saudosa, linda, maravilhosa, e o Ciro Galo, que você trabalhou muito com ele também, né? Sim. Bom, vou começar por ordem cronológica. Ciro eu fui conhecer depois, né? Eu conheci a Vilma com as próprias peças da Vilma. A Vilma fazia muita apresentação no Arthur Azevedo, né? Tinha uma peça, acho que o menino que queria virar espantalho, não lembro exatamente do título certo. O espantalho que queria ser menino. Isso, eu inverti. Que a Priscila, se não me engano, a Priscila Figueira participou, que é do Grupo Pipa. Acho que a Liliane também participou. E eu assisti algumas peças assim, achei, poxa, acho que foi aí que o Pipa também surgiu essa ideia de começar, vamos investir no infantil, porque as peças, sabe, lúdico e tal, autoral demais, sabe, bem bacana. Tipo um Sítio do Pica-Pau Amarelo, algumas peças, sabe, bem gostosa, bem de assistir. Então, assim, quando eu lembro da Vilma, eu lembro de duas coisas. Eu lembro de peça infantil, né, desse universo infantil, e lembro, claro, dela fazendo me deu um branco agora. Ela fez a nossa querida Carmen Miranda no espetáculo que o Ciro dirigiu, né, que é o texto também é do Ciro, que é a peça que eu participei, que ele me convidou, que aí foi aí que eu conheci ele, que era... Ai, meu Deus, me deu branco também o nome do espetáculo. Tu lembra? Uma galera sobre a guerra. Ai, Jesus. Alguém me lembra aí, gente. Mas eu fazia um pracinha e ela fazia uma das cantoras lá da rádio. Eu tô com a era da rádio. Hã? Era uma peça histórica que narrava fato, anos 60, anos 70. Era uma peça histórica, falava da década de 40, que inclusive eu fazia um personagem que era o pai do Ciro. O pai do Ciro participou da Segunda Guerra Mundial, né? Então eu fazia o pracinha e era tudo sobre as cartas, né? As cartas que ele escrevia na época da guerra lá, com a Itália, não sei como é que era o esquema, e mandava para a família, e eram essas cartas que eu lia, né? Que eu lia. E era bastante emocionante. E para fazer intermédio com essas cenas de pracinha, tinha as cantoras da época, né, na época da rádio. E aí ele colocava o Al Jolson, Frank Sinatra. Eu fazia o Al Jolson, fazia o Frank Sinatra. Personagem bem diferente, porque o Frank Sinatra é todo charmosão, de paletó, de blazer, né? De chapeuzinho. E logo em seguida eu tinha que ficar de Al Jolson, que também tinha paletó e tudo mais, mas eu ficava com a cara toda pintada de preto.
Então foi dali que eu conheci o Ciro, né? E o Ciro sempre assistiu às minhas peças, sempre assistiu às peças que eu participo, que eu fazia lá no Arthur Azevedo, e ele falou assim, acho que ele ficou com essa ideia de, pô, gostei muito do trabalho dele, aí acabou me convidando. E aí eu fui, e nunca abandonei, sempre estou aí participando. E a Vilma, quando a gente perdeu a Vilma, eu fiquei muito triste também. Eu fui lá na Lona Cultural, né? E foi assim, eu tenho muita lembrança porque ela era muito sorridente, né? Então, assim, um amor É, incondicional. é. Ah, eu também, eu não, eu fui só no enterro mesmo, eu acabei indo no enterro. O Ah, espetáculo do circo é? O espetáculo do circo é? o espetáculo do Ciro é Doces Lembranças. Ah, É, Doces Lembranças, exatamente. Me deu branco, Neres. Meu Deus do pode, céu, né? fiz tanta peça. Tem Gente, aquele último o último momento da momento de vida. Vilma em Cena, exatamente. Nossa. Nossa recordação. Para substituir a Vilma, te contar, hein? É, A gente ficou muito assim. Nossa, foi um baque. Um eu também baque. assisti. Eu e Ah, Neres e já estava assistimos. lotado. Foi a estreia, ela participando. A gente tem gravação. Graças a Deus a gente tem gravação. O Ciro deixou a gravação, gravou lá na lona, deu um DVD para cada um. Para nisso, gente, o Ciro é meu Deus do céu, o Ciro é ótimo. Eu agradeço o Ciro por tudo. Ciro me ajudou logo no início, quando eu tive o Arthur, ele que deu o berço pro Arthur, ele que deu o armáriozinho pro Arthur, sim. Então, assim, apadrinhou, me ajudou nesse momento, né? Participou do chá de bebê do Arthur, né? Que teve lá, que foi inclusive lá na escola de arte Grupo Pipa. Foi muito bacana, é bom ressaltar isso, esse momento. E eu tenho muito amor e carinho pelo Ciro, sabe? Sempre, todo aniversário, Maurício, todo aniversário. A Amanda tá aí para que não me deixa mentir. Todo aniversário ele faz questão de me chamar, chama eu, chama às vezes o Arthur Barbosa, às vezes chama o Girlan para a gente poder comer uma pizza no Congresso do Chopp, ou ir no shopping, assistir um filme, assistir, sabe? No meu aniversário. Entendeu? Então, assim, eu tenho muito amor e carinho, é um amigo muito bom, sabe? Gosto Que muito. bom, que bom. Parabéns aí, parabéns, Ciro, também. Valeu. Agora, a última pergunta minha é: qual é um fato marcante, pelo menos você lembra, de nós dois juntos, né? Nós dois juntos no teatro, que o teatro é a minha arte e é a sua arte. Então, qual foi o momento que marcou mais eu e você, ou no palco, ou trabalhando juntos? Vamos lá. Algo que Depois o marcou. Ciro Hã? montou Viva, Vilma Vive. Depois o Ciro montou Viva, Vilma Vive. Ciro é Isso. A maravilhoso. gente montou, exatamente, a gente montou essa peça que a gente fez homenagem à Vilma. Tinha até me esquecido. Ótima recordação, Neres. A gente fez esse espetáculo em homenagem. Muito bacana. E se não me engano, só voltando a esse assunto, rapidinho, é que o Alex Montesani tinha colocado um espaço e tinha homenageado o espaço com a sala Vilma Camarati. Uma pena ele não pôde ter continuado naquele espaço, mas eu acho que se pudesse, eu acho que merecemos aqui na nossa Zona Oeste um lugar intitulado como um espaço artístico de Vilma Camarati, sabe? Foi bacana você ter falado também que o Alex Montesani, que também é um nome aí em Campo Grande, Sim, ninguém ainda falou, mas eu conheço, ele é meu amigo, é meu querido, e ele tem que ser lembrado também. E ele fez isso com todo o amor que ele tinha pela Vilma Camarade. Eu fui lá e eu conheci o espaço. sim, É sim. bom a gente falar desses nomes importantes como Moisés Bittencourt, Regina Perini, Zélia, Isaías, Hudson. É uma galera nova, uma galera velha, mas está todo mundo no mesmo barco, a gente está todo É mundo tudo um com o outro. misturado, tudo Isso misturado. aí.
Nédio Cavalcante, Vilma Camarade. Ah, meu Deus. É, Uma coisa, eu ia até fazer, olha que louco, o Maurício. Eu, antes dessa pandemia, dessa situação, um pouco antes, uma semana antes, que estava nessa situação, se todo mundo se o Estado ia decretar isolamento, né? Então a gente estava ensaiando no espaço novo, inclusive, novo artístico aí que o Alex Montesani está dando aula de teatro. A gente estava ensaiando para poder. Eu ia fazer uma peça de infantil, projeto de escola com o Alex. Eu estava ensaiando uma peça que eu ia participar lá, que ele tinha me convidado para participar como ator. E a gente estava ensaiando, chegou a ter um ensaio, inclusive. A gente fez uma leitura. E aí a gente só não deu prosseguimento porque teve que paralisar tudo, aí parou a escola e babou tudo. E aí era tema da Páscoa. A gente ia fazer uma parada meio que voltada para Páscoa e parou, e a gente parou. Tinha montado grupo no WhatsApp e tudo mais para poder marcar os encontros. Mas é isso, a gente não pode se encontrar, infelizmente, então tem que esperar tudo essa poeira baixar aí para poder voltar tudo normal. Né? isso aí. É isso. Mas voltando ao assunto em relação aí. Foi um momento marcante entre nós dois na arte. Sim. Bom, momento marcante que eu lembro, são vários momentos, né? Mas um que me marcou de cara foi quando eu assisti você fazendo o canal Comédia. Quando você fez canal Comédia, eu falei, caralho, o Maurício é um puta ator, vai pra merda. Desculpa aqui, mas porra, Maurício, quando você fez aquela peça, vocês eram muito. É uma coisa que eu tenho que perguntar, né? Entrevistando assim, você. Congelou aí o teu, não estou ouvindo. A chuva deve ter cortado o sinal. Daniel, galerinha, vocês que estão aí ouvindo, ó, aqui tá tranquilo. Daniel, agora voltou. Porque congelou, eu não ouvi a tua pergunta. Tá. O que acontece? Vocês eram muito amigos, assim, muito íntimos em relação. Vocês tinham muita amizade quando vocês fizeram essa peça ou vocês se conheceram ali? Bom, o William Guimarães, ele já é meu amigo há anos. O William é amor na minha vida. Ele, a mulher dele, a família. E eu conheci, nos ensaios, eu conheci o Moisés Bittencourt, que era o diretor e o autor, o Marquinhos e o Douglas. Você conheceu ali? Conheci para a peça, porque o William me convidou para fazer essa peça. Caraca! Aí, só que a química que rolou entre eu e Douglas, principalmente, eu e o Douglas, a gente virou irmão. Porque, assim, cara, eu e o Douglas, a gente fazia de tudo. E a gente viu que a gente se encaixava no palco. Sim. E o Douglas Prado é um excelente ator. Eu tenho orgulho da vida. Uma pena, esse cara não tá dando continuidade com a arte, né? Quase não vejo ele fazendo. Ele tá assim. Ele tá com um pé lá, um pé cá. Eu nunca entendo. Ele é um grande ator, é de Campo Grande também. E o cara é meu irmão. Esse espetáculo, o maior ganho que ele me deu foi o Douglas. Eu tenho o prazer de chamar o Douglas de irmão e ele me chama de irmão também. Então, assim, o Douglas é um amor de irmão mesmo. E a gente se completava em cena. O Marquinhos era gente boa também. O Moisés foi super carinhoso. O William já era meu amigo de anos. Mas o Douglas foi meu primeiro presente. E foi um belíssimo espetáculo. Até hoje, às vezes, eu fico lembrando da Fagililda. A minha personagem Fagililda, ela saía de cena porque ela era manca e eu tinha que sair mancando. E quando eu saía, eu tinha que me trocar em 1 minuto e 55 segundos para aquela apresentadora loura, toda rosa.
Ou seja, Teatro tem disso, amigo. Uma transformação, assim, 1 minuto e 50, uma transformação de uma mulher para outra e totalmente diferentes, porque a outra tinha bota rosa, vestido rosa, peruca loura, e a Vaginilda era vestido preto, peruca preta, sapato manco e tal, e, cara, tinha que trocar tudo e concentrar em entrar como loura. Assim, era muita adrenalina, mas era muito bom, muito bom. Muito, muito. Era um momento na peça. Então, assim, me marcou muito essa peça. Eu não sei se você vai lembrar, mas eu fiz o som, né? Participei, eu fiz a sonoplastia. Eu fiz a sonoplastia. E foi dali que eu conheci esse momento, tipo, caraca, olha por trás. Eu tava muito de frente, né? Sempre no palco, sempre participando como ator. Quando eu participei dos bastidores, assistindo o ensaio, eu morria, me escangalhava de rir com vocês, né? Vocês eram top. Vocês eram minha inspiração. Eu falei assim, caralho, eu quero ser ator como vocês. Porque, nossa, mano, era muito engraçado. Era eu e o Bruno assistindo, a galera que via de fora se mijava de rir. As sessões, eu assistia mais de uma vez, eu não ia um dia. Eu assistia quando vocês chamavam vários convidados, vocês chamaram não sei quem. Aí vocês sempre faziam esse lance de vamos convidar agora Rodrigo não sei quem, Charles Paravende, André Matos. Vocês iam na Lona, no Arthur Azevedo. Eu fui à apresentação com vocês em Itaguaí, foi lá que eu conheci o Teatro de Itaguaí, teatro pequenininho, que vocês reclamavam, gente, teatro é muito pequeno, nossa, meu Deus do céu, mas o teatro muito bonito, né? Muito bonitinho, muito bonito, assim, pequeno, mas bonito. Então, assim, foi ali que eu falei, caralho, muito maneiro. E depois de anos, que aí a gente participou daquela peça, que eu fui o drama, né? Que eu fiz. Eu não lembro do título, amigo, me perdoe. Eu sou muito ruim com título. Fantasma da Cultura, que eu te coloquei como drama. Exato. Fantasma. E aí você me dirigiu, e aí eu dirigi. Aí depois a gente fez o trabalho lá no teatro, porque na mesma época a gente estava fazendo teatro no bar, e aí eu te convidei para fazer parte do elenco também no Teatro no Bar. E aí eu dirigi você e atuei com você no Teatro no Bar também. Sim, lembro até hoje aquela cena. Eu tenho essa cena gravada, amigo. Se quiser assistir qualquer hora aí, tem aquela cena gravada que os comentaristas, né, do futebol, né? É muito bacana. É uma comédia que a gente fez uma adaptação ali pequena no Teatro no Bar. Né? E aí eu fiz o meu próprio personagem. Muito bacana. Então, assim, o momento que me marcou foi, assim, te assistindo no canal Comédia lá, como ator, e depois o momento que me marcou muito, o Teatro no Bar, e principalmente nessa peça, que foi um festival, não lembro, né? Uma mostra, alguma coisa. Em algum evento lá no museu do Princesa Isabel. Isso, que é um museu que eu não conhecia, que eu tive o prazer de conhecer também. Achei muito bacana. Daniel, Jerry Cariri entrando aí. Beijo, Jerry, Gabriela, todo mundo, beijo. Tem uma galera que entrou aqui também, ó. Bruno, grande Bruno, amigo meu. Bruno. Luiz Machado, gente. Luiz Machado, olha, que legal. Já vai acabar a live, porque aqui meu Deus. acaba. Poxa. Então, hoje, 2 homens lindos. Obrigado, Jerry. Obrigado. Daniel, primeiro eu quero te agradecer pela participação aqui. Dizer que foi muito bacana papear com você. Eu te admiro muito, não só como amigo, mas como pai e como ator, porque você é um cara guerreiro. Sim. Obrigado por tudo. Obrigado. Que Deus sempre lhe abençoe. Que Dionísio guie seus passos aí, nos seus projetos. E que seu filho sempre lhe dê muito orgulho e felicidade. Um beijo para você e sua mãe e seu irmão. Obrigado. Amigo, te amo. Muito obrigado. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Obrigado a todos. Fiquem agora de frente com o Gabi. Vai ficar no meu canal no YouTube. Isso aí. Vai ficar lá no YouTube. Beijo, vai lá assistir. Beijo, vai acabar a Bárbara. Tá legal. Poxa, tá legal, né? Tchau.